Boa noite. Todos cheios da presença do Senhor aí? Como eu perguntei ontem, cabe mais um pouquinho? Amém. Gente, de novo, mais uma noite, casa cheia, o Senhor tem sido bom. Tenho certeza absoluta que Ele está falando contigo com profundidade. Temos tido mensagens do céu mesmo no nosso coração. O Senhor tem sido generoso demais. Alguém aí cheio da presença de Deus que já tem um testemunho para contar, que já tem algo que o Senhor falou. Não vou te chamar aqui na frente, mas tem alguém aqui que o Senhor está se movendo, está mexendo nas tuas estruturas mesmo? Amém, gente. Nós temos essa expectativa. O Senhor tem falado muito ao meu coração, ao coração da Ju. Temos sido muito confrontados, impactados com as palavras. E estamos aí chegando no penúltimo dia. Bom, sem delongas, hoje nós temos uma visita muito especial no nosso meio. Nós estamos com pastores Luiz e Eliane de Curitiba, que vão estar... Pastor Luiz vai estar trazendo uma mensagem hoje para nós. Pastor da comunidade cristã de Curitiba, pastores da comunidade cristã de Curitiba, fazem parte da liderança apostólica do MFI, né? A aliança onde nós temos já participado há muitos anos, que tem sido bênção para nós, né? Vocês conhecem, a maioria de vocês conhece a nossa história. Por sermos uma extensão de uma igreja norte-americana, andávamos por aí sozinhos, choramingando pelos cantos, até que conhecemos o MFI e o Senhor nos tocou e foi uma bênção. Tem que fazer propaganda aqui, né? Porque os pastores estão aqui hoje, brincadeira. Tem sido um privilégio participar esses anos todos. Tem sido uma bênção mesmo, né? Andarmos juntos com pastores sérios, comprometidos com o reino, com visão de reino, com um coração que sempre cabe mais um, né? A gente já foi para Joinville, já fomos para Londrina, já fomos para São José dos Pinhais, já fomos para Curitiba, fomos conhecendo pastores deste movimento tão maravilhoso, desta comunhão, e estamos aí caminhando juntos. E eu quero dizer algo para vocês, com relação específica aos pastores Luiz e Eliane. Quero dizer para vocês e dizer para a igreja que quando vocês falam conosco, vocês falam como se estivessem falando com ovelhas, porque nós temos vocês como pastores nossos também, sabe? A voz de vocês, o nosso coração, ela é de verdade, também te amo, ela é acolhida de uma maneira muito diferenciada, tá? Então vê lá o que vocês vão falar pra gente, porque a gente vai acolher de um jeito muito especial. Pessoal, vocês podem aplaudir ao Senhor por esse casal, querido? Que bom. Oi, pessoal, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Depois que eu estava emocionada, falei um monte de coisa aqui, cheguei ali, estava meu marido me corrigindo, você falou isso, você falou aquilo, então deixa eu explicar. Ele falou que eu levei Roma para o Antigo Testamento, não foi isso que eu quis dizer. Olha, nem Jean percebeu. Ah, não, mas aí já fiquei preocupada, eu só trouxe uma figura de quando o inimigo tira da gente, você não tem direito àquela porção. Quando a gente entrega no Senhor, a gente pode compartilhar daquela porção. Então eram duas figuras, né? Roma recolhendo os impostos e o povo de Deus levando a oferta. Só me vieram as figuras, mas eu não quis levar Roma para o Antigo Testamento e não trazer nada de lá para o Novo, mas enfim. Mas é isso, só queria, né, dar um oi para vocês, agradecer pelo convite dos pastores, que a gente ama muito mesmo, né? Deus fez uma coisa aí, né? Conectou o coração e tem acontecido coisas tão lindas, tão maravilhosas nessa igreja. Conversando com eles rapidinho, eu falei, nossa, tem 10 anos que a gente não vem aqui, porque era tanta coisa boa que eles estavam contando. Eu falei, gente, mas quanto tempo que eu não venho aqui? Só tinha um ano, né? Eu falei, que legal, Deus realmente tem sido fiel, Ele respalda aquilo que a gente faz no nome dEle. Então é muito lindo ver isso, é muito lindo estar com vocês também. Deus abençoe a todos. Amém. Eu já sei porque tem essa conexão, Gê, porque, na verdade, nós amamos muito São Bento do Sul. Na verdade, quando a gente se aposentar, vocês vão ser nossos pastores. Que a gente muda para cá e aí vocês cuidam da gente, tá bom? Realmente, para a gente, São Bento é uma cidade que a gente tem, sei lá, algo por ela, né, Eliane? E
também com essa igreja, com vocês. Uma alegria estar aqui de novo, poder partilhar com vocês e receber juntos daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, nessa cidade, na vida de vocês. Eu trouxe de novo aqui, a Eliane esqueceu de falar, mas no ano passado ela tinha lançado o livro dela. Essa é a segunda edição, a primeira edição já esgotou, essa veio até mais bonitinha, mais arrumadinha. Eu sei que a maioria de vocês tem esse livro aqui, talvez essa igreja que mais tem esse livro, mas pode ser que alguém não tenha, então no final, lá fora, tem algumas unidades que você pode adquirir. Essa aqui eu vou dar de presente para alguém hoje à noite. Tem alguém fazendo aniversário? Tem alguém casando hoje? Mas tem que ser, no seu caso teria que ser mais de 50 anos. Não é o caso, não é o caso, não é o caso. Ok. Tem alguém fazendo aniversário de casamento? Não, tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. Deixa eu ver. Tem alguém que ganhou na loteria hoje? Eu ia puxar a tua orelha, se for o teu caso. Se fosse o teu caso, eu puxaria a orelha. Deixa eu ver. Esse vai ser muito fácil. Esse vai ser muito fácil. Teria que ter o meu mesmo sobrenome, aí tudo bem. Eu vou dar para esse amado irmão aqui, que eu encontrei ele no corredor. Ano passado ele me assistiu pela televisão. Se você já tem, se a sua esposa já tem, você tem que se comprometer e dar de presente para alguém, tá bom? Gente, o pessoal de São Bento não tem sorte. Vocês não tem ninguém fazendo aniversário, não tem ninguém casando hoje. A única pessoa que quer fazer aniversário não está. Bom, gente, uma alegria estar aqui. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração com vocês que eu sempre faço. Que o Espírito Santo fale com você, ainda que não seja o que eu estou falando. Estamos de acordo? Eu já fui em lugares que o pastor estava pregando uma coisa e o Espírito Santo está falando outra coisa comigo. E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só quero que Deus fale com você, que Ele ilumine algo, que Ele torne essa palavra particular para você, peculiar. Mas para isso você vai precisar estar conectado com o que Ele está fazendo nesse lugar aqui essa noite, amém? Ouvidos abertos, corações abertos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo vai falar para a igreja essa noite, amém? Levanta a sua mão direita. Pai, nós oramos hoje. E nós sabemos que o Espírito Santo da verdade nos guiará em toda a verdade. Senhor, então eu peço que o Senhor fale de forma particular, pessoal, peculiar, íntima a cada coração. Senhor, em teu nome eu repreendo todo espírito de distração. Senhor, eu repreendo, Senhor, todo espírito que vem para roubar a semente da tua palavra. E eu oro em nome de Jesus que os corações aqui sejam terra fértil, boa terra. Que a semente que cair não seja levada, Senhor, pelos passarinhos, não seja, Senhor, queimada pelo sol, não seja sufocada pelos espinhos, mas que ela produza a 30, 60, a 100 por um. Em nome de Jesus eu oro. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Irmãos, a maioria de nós não temos problemas para reconhecer quando estamos com fome. Na verdade, pode ser que até o final do culto você já até queira dar uma escapadinha e ir até o Glórias Café. Porque o seu estômago vai dizer para você que bateu uma fominha. Na verdade, nós somos muito rápidos para corresponder à nossa fome. Aliás, nós estamos programados para as nossas refeições diárias. Tomar o nosso café da manhã, nosso almoço, tem uns que tomam café da tarde, jantam, tem até aqueles que comem antes de dormir. O nosso problema, na verdade, não é esquecer de comer. Às vezes o nosso grande problema é esquecer de não parar de comer. É verdade, não é verdade? Existe um texto na Bíblia muito interessante, se você quiser me acompanhar, João capítulo 4, dos versículos 31 a 34, diz assim, esse é o texto quando Jesus tinha ido até Samaria, ele tinha encontrado a mulher no poço,
aquela mulher samaritana, ele estava tendo essa conversa com a mulher samaritana. Enquanto Jesus conversava com essa mulher samaritana, os discípulos tinham ido até a cidade de Samaria para comprar comida. E eles retornam, vem Jesus conversando com aquela mulher, mas de fato a mulher precisava ir rápido para a sua cidade, porque ela havia conhecido o Messias, e ela queria convidar seus amigos para que viessem também ouvir o homem que tinha falado tudo a respeito da vida dela. E nesse ínterim chegam os discípulos, e eles então dizem isso que nós vamos ler. Versículo 31 de João 4 diz: enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que ele trouxe comida? Será que Jesus escondeu alguma coisa da gente? Será que enquanto a gente foi na cidade, passou um mineiro aqui e deixou uns queijos para ele? Será que passou um gaúcho, deixou um chimarrão? Que comida é essa que ele tem que a gente não está sabendo? Gente, como eu disse para você, a gente gosta muito de São Bento do Sul. E durante o carnaval, nós viemos para cá na terça-feira de carnaval. E uma coisa que vocês não sabem é que se vocês pedirem agora a minha esposa um hambúrguer do Burger King, ela tem nessa bolsa dela. Eu garanto para você, é sério. Qualquer coisa que você precisar pedir a ela, ela vai ter. E nós passamos uma cena muito engraçada, porque nós fomos para Campo Belo, é isso? Campo Alegre. Nós fomos para Campo Alegre. E ali na entrada da cidade tem uma cafeteria. Aí eu falei: vamos tomar um café? E eu sou muito espontâneo, a gente não tinha nada. Não é que nós saímos de Curitiba para vir tomar café ali em Campo Alegre. A gente estava lá e vamos tomar um café. Então foi eu, a Eliane, a minha filha. E eu vi quando ela virou para a moça da cafeteria e falou assim: você tem leite vegetal? E a moça falou: não. Eu vi que quase ela disse assim: não tem problema, eu tenho. Mas ela não falou, eu achei que quase isso escapou da boca dela. Nós sentamos lá, ela pediu café, e não quero café puro, então, tá. Sentamos na mesa, eu, ela, minha filha. Daqui a pouco ela tirou uma garrafinha de dentro da bolsa. E ela começou a botar no leite dela. Eu falei: eu não acredito. Você tem leite vegetal na sua bolsa. Eu não acredito. Irmãos, eu comecei a rir, porque era uma cena inusitada, assim, como eu não estava nem impressionado dela ter o leite, porque ela tem tudo na bolsa dela. Eu estava impressionado de como é que ela sabia que a gente ia tomar café. Eu acho que os discípulos estavam como eu. Ele deve ter uma garrafinha de leite vegetal aí dentro da mochila dele. Porque eu não sei se você sabe, Jesus tem uma mochilona de couro. Não sei se você já viu no The Chosen, ele carrega uma mochila. Ele deve ter... Os discípulos só podiam estar pensando isso. Mas Jesus completa, quando os discípulos estavam ali perguntando: será? Jesus completa, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Diga comigo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? É fácil para a gente reconhecer a nossa fome natural. Mas será que é tão fácil reconhecer a fome natural? Seria tão fácil também reconhecer a nossa fome espiritual? Vocês separaram 5 dias do ano para clamar por um avivamento. Aliás, vocês separam todos os anos esse tempo. E eu quero dizer para vocês, esse é um tempo muito precioso, porque é tempo de buscar o Senhor. Oséias capítulo 10, versículo 12, o profeta diz o seguinte: semeiem
a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Os pastores de vocês, eu vi, convocaram aqueles que tinham fome e sede. Eles disseram, se você tem fome e sede, venha para o Aviva. Eles também convidaram vocês, inclusive, para fazerem um jejum, buscarem a presença do Senhor, com um jejum antecipado, um jejum profundo. E eu creio que o que eles estavam fomentando em vocês é exatamente o que Oséias diz. Ele diz assim, é hora de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça justiça sobre a terra. O que Oséias estava dizendo é que existem momentos de buscar o Senhor até que Ele intervenha, até que Ele faça algo, até que você veja que a mão de Deus realmente agiu e fez algo sobrenatural. Agora a pergunta é como corresponder a esse momento? Como reconhecer a fome espiritual e corresponder a ela? Eu te pergunto essa noite, você já se defrontou com algo que era impossível você alcançar por você mesmo? Você já se deparou com algo que você diz, é hora de buscar o Senhor até que Ele intervenha nessa situação? Porque se Ele não intervir, não há o que fazer. O meu braço não alcança, o meu recurso não é suficiente, a minha inteligência não é capaz de alcançar tudo isso, o meu currículo não dá, nada do que eu tenho, nenhum dos recursos que estão disponíveis para mim são suficientes para isso. Porque, irmãos, quando eu olho para as Escrituras, eu vou encontrar momentos como esse de desafios intransponíveis, e sempre eu encontro que no meio desses desafios, Deus desperta uma fome em alguém. E sempre que esses desafios são correspondidos, é porque não apenas Deus encontrou alguém que tinha fome, mas alguém que sabia como corresponder a essa fome. Por exemplo, quase 150 anos depois que os babilônios levaram cativo o povo de Israel e também o povo de Judá, a cidade de Jerusalém estava em ruínas. As portas da cidade estavam queimadas, os muros estavam derrubados, o templo estava destruído. Tudo que sobrou foram umas poucas famílias e muito escombro. Mas enquanto isso, 1.200 quilômetros dali, uma fome estava sendo despertada dentro de um homem. Será que essa noite Deus está despertando uma fome dentro de alguém também? 1.200 quilômetros, alguém se acerca de um homem chamado Neemias e despretensiosamente conta como está a situação da cidade. Olha, as portas estão queimadas, os muros derrubados, o templo está em ruína. E tudo que Neemias fez foi orar, foi jejuar. Neemias 1,4 diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias jejuou, Neemias orou, ele intercedeu pelos pecados do povo de Israel. Em meio aos seus clamores e jejuns, Deus trouxe à tona um propósito. Um propósito para Neemias. Deus despertou o coração daquele homem. Deus colocou um sonho dentro do coração dele de reconstruir os muros. Mas vamos lá, gente, era um sonho impossível. Era uma tarefa, além de colossal, era uma tarefa impossível aos olhos humanos. Muitas portas precisavam abrir, muitas coisas precisavam acontecer sequencialmente para que isso fosse possível. Mas Neemias orou a Deus. Orou a Deus pedindo o favor do rei. E só Deus podia fazer que aquilo acontecesse. E o livro de Neemias, meus irmãos, é muito animador. Bota um sorriso no seu rosto aí. É muito animador. É muito animador você poder ler algo assim na Bíblia.
Porque uma tarefa que já estava parada há mais de 90 anos foi concluída sobrenaturalmente em 52 dias. Neemias 6, 15 e 16 diz: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Pode ser, meu amado, que você está aqui essa noite, você está dizendo: mas pastor, não estou reconstruindo muro nenhum. Mas talvez você está aqui essa noite reconstruindo o seu casamento. Talvez você está aqui essa noite tentando levantar de novo a sua vida financeira. Talvez você está olhando para relacionamentos que já foram um dia importantes na tua vida, mas que ruíram, estão em escombros e que precisam ser de novo levantados. Talvez você mesmo está retomando algo na tua vida que está em ruína. Ou quem sabe você está aqui essa noite e Deus está fazendo a mesma coisa que fez com Neemias, despertando um sonho dentro do teu coração. Talvez você esteja aqui clamando para que Deus avive uma área específica na tua vida. E se isso é fato, então é hora de buscar o Senhor, é hora de corresponder a essa fome. Jesus disse: eu tenho uma fome, minha fome não é fome de comida, eu tenho uma fome, a minha fome é fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Essa foi a fome que Deus plantou dentro do coração de Neemias. Eu vou te dar um propósito. Eu vou te revelar a minha vontade para você é que você levante o muro. Talvez isso, num primeiro momento, para Neemias tenha sido um choque, tenha sido algo que, meu Deus, vai mexer com a minha vida inteira, vai me tirar do meu conforto, vai me tirar da minha zona de conforto, vai tirar de mim a minha segurança. Talvez no coração de Neemias tenha sido: eu não sou capaz de fazer isso, como eu vou fazer algo nessa magnitude? Mas aquela fome, ela não podia ser saciada enquanto o muro não estivesse de pé. E era isso que Jesus estava dizendo: eu tenho uma fome. A minha fome é fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito para qual Ele me enviou. Deus essa noite quer plantar essa fome na sua vida, para você não viver uma vida medíocre, para você não viver uma vida e chegar no final da vida e dizer: foi só isso. Não, que você possa chegar no final da vida e falar como Paulo disse: completei a carreira, lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que você possa dizer como Jesus: consumado está. Eu te pergunto, você reconhece quando a fome de Deus bate? Como Neemias, você sabe quando é a hora de buscar o Senhor? Como Neemias, você sabe quando é hora de você separar um tempo para consagrar a tua vida, se separar para Deus, talvez jejuar, orar e obter aquilo que você precisa. Quem sabe você está aqui essa noite começando um novo negócio. Quem sabe você está mudando de fase na sua carreira, ou quem sabe você está assumindo um novo ministério. Você consegue identificar que esses são momentos de buscar o Senhor? Quem sabe uma criança nova está chegando na tua família? Pode ser que seja do teu ventre, ou pode ser que Deus está trazendo essa criança para você incorporar ela à sua família, adotar um órfão. Talvez é um novo emprego que está batendo na tua porta, ou apenas é uma situação inesperada que você não tinha previsto. É hora de buscar o Senhor. Busca o Senhor de todo o coração. Busque para obter poder. Busque para obter direção que você precisa para fazer frente às coisas que estão se apresentando diante de você. Você já esteve diante de perigos e ataques? Porque a rainha Esther esteve diante de perigos e ataques. Aliás, todos os judeus estavam sendo ameaçados de extermínios a mando de Naamã. Naamã tinha manipulado o rei para que ele emitisse um decreto para que os judeus fossem eliminados da face da terra. E Esther, ela era apenas uma jovem que se tornou a rainha através de um processo de seleção.
E agora ela estava lá, mas havia um diferencial. Ela também era judia, e se os judeus fossem exterminados, ela também seria exterminada. Então o que ela faz? Ela convoca um jejum, ela convoca um tempo de oração. Eles jejuaram, oraram, se humilharam, buscaram a face do Senhor, e Deus mudou totalmente a sorte deles. O rei Josafá, a Bíblia diz que ele estava cercado por um exército intransponível. E o que ele fez, ao invés de sair e fazer o que um rei faria, convocar o seu exército, contar quantas espadas, quantos escudos, contar quantos armamentos de guerra ele tinha, o que o rei Josafá fez foi convocar um jejum coletivo, convocar que o povo buscasse a Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você também. Sabe por que eu acho que o rei Josafá não contou o exército? Porque ele sabia que já não ia dar mesmo. Alguma vez você chegou numa situação que você fala, nem adianta olhar o extrato do banco, a gente já sabe que não dá. E muitas vezes a gente não reconhece o momento de buscar ao Senhor. Às vezes nesse momento a gente vai pedir dinheiro emprestado, a gente vai bater na porta de alguém, e a última coisa que a gente faz é buscar a Deus. Eu, como pastor, às vezes me encontro com pessoas no final do culto, elas vêm, pastor, eu preciso falar com você. O que é, meu querido? Não, porque o meu casamento está destruído, minha família se desfez, se espalhou, minha esposa não quer voltar para mim. Ora por mim, pastor. E veja, eu tenho alegria de orar. Mas essa pessoa não consegue reconhecer a fome. Ela não consegue reconhecer que é hora de buscar o Senhor. Ela não consegue reconhecer que é hora... Ela pensa, não, se o pastor orar por mim, vai tudo resolver. Irmãos, não se trata do Jean, não se trata do Luiz. Se trata de encontrar o Senhor, de buscar o Senhor. Versículo 3 de 2 Crônicas 20... diz assim, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Irmãos, e como é que Deus respondeu a essa oração? Olha o que diz versículo 15. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu quero declarar algo essa noite sobre a tua vida. A batalha não é sua. A batalha é de Deus. Quando nós reconhecemos que é hora de buscar o Senhor, como Oséias diz, é hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha. Até que Ele faça algo, até que Ele toque o seu casamento, até que Ele toque as suas finanças, até que Ele toque o seu ministério, até que Ele faça algo, é hora de buscar o Senhor. Eu te pergunto, você está sob ataque? Alguém está caluniando você, te atacando fisicamente? Você reconhece essa fome? Porque ela não vai resolver sem uma busca piedosa e profunda de Deus. Às vezes a gente tem a sensação que o inimigo chegou na nossa vida como uma inundação. Então, meus irmãos, busque e ore ao Senhor. Jejue, separe tempo para buscar o Senhor. Reconheça essa fome, porque basta um encontro com a presença e toda a situação vai dissipar. Quantos aqui são casados? Só esse já era um motivo para você orar e jejuar? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos têm filhos? Irmãos, você deveria orar e jejuar por sua família. Você pode fazer como Esdras. A Bíblia diz que Esdras, ele estava na beira do rio Ava, indo para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E a Bíblia diz que ele tinha dito para o rei que Deus ia protegê-los, que Deus era um Deus de proteção. Então ele ficou com vergonha de pedir uma escolta.
E eu acho que daí é que caiu a ficha. Meu Deus, levantei a bola de Deus diante do rei, mas agora não vou ter cara de pau de pedir uma escolta. Então o que ele faz? Ele proclama um jejum, um tempo de oração, e ele ora por 3 coisas tão importantes. Ele diz: oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos bens, oramos por nós mesmos, para que o Senhor nos desse uma viagem feliz. Eu não creio que existe uma época mais importante e mais necessária do que jejuar pelos nossos filhos. Nossos filhos estão expostos ao mercado do sexo. Nossos filhos estão expostos à ideologia de gênero. Nossos filhos estão expostos à violência crescente. Nossos filhos estão expostos ao ateísmo, ao agnosticismo, a um monte de ismos. Nossos filhos, meus irmãos, estão expostos a coisas que a gente nem quer lembrar. Tráfico humano, de serem raptados, de sofrerem um ataque na escola, tantas coisas. Nossos filhos estão expostos a uma cultura demonizada. Essa é a verdade. E aliás, se alguém teve que enfrentar algum tipo de opressão demoníaca, esse é mais um motivo de buscar o Senhor. É mais um motivo da gente reconhecer a fome. Vocês lembram quando Jesus desceu do monte, ele encontrou seus discípulos tentando expulsar o demônio de um jovem, e eles não conseguiam. E a Bíblia diz que Jesus ordenou aquele espírito mudo e surdo que saísse do menino. O espírito gritou, se agitou, violentamente saiu, o menino ficou ali como morto. Alguns disseram: está morto, mas Jesus tomou o menino pelas mãos, ele ficou de pé. E depois que Jesus entra na casa, os discípulos perguntam para ele: mestre, por que nós não podemos expulsar? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E o que Jesus disse: essa espécie só sai com jejum e oração. Percebeu que os discípulos, às vezes, eles não tinham essa capacidade de identificar a fome espiritual. Irmãos, é tão fácil para a gente identificar fome natural, mas nem sempre é fácil identificar fome natural. Perdão, espiritual. Agora foi sua vez, né? 1 a 1. Nem sempre. Faz uma semana atrás, a minha esposa, ela falou: olha, eu preciso jejuar. Não sei o que está acontecendo, mas eu preciso jejuar. E ela começou um jejum. Inicialmente porque ela estava chateada com umas coisas. Não olhem para mim, porque nesse caso não era eu. Nesse caso. E ela começou a jejuar, a orar, a buscar a Deus. Uma semana ela estava orando e jejuando. Aí ontem, uma situação inesperada aconteceu, bem chata, que atacou direto a minha esposa. E quando terminou a situação, eu falei: e aí, como você está se sentindo? Ela falou: olha, não sei, mas eu estou me sentindo muito bem. Eu devia estar arrasada, eu devia estar quebrada. E aí hoje, a gente vindo para cá, ela falou: olha, eu acho que eu estava jejuando para aquela situação. Às vezes, meus irmãos, nós sofremos coisas porque nós não identificamos uma fome que Deus está colocando dentro da gente. Pessoas em todo o mundo hoje estão sendo atacadas por hostes demoníacas. Alguns de vocês que estão aqui, quando chegaram, vocês vieram debaixo de opressões demoníacas. Alguns de vocês eram sufocados pela noite, passavam por opressões malignas enquanto dormiam. Alguns de vocês chegaram aqui endemoniados mesmo e foram libertos. E pessoas em todo o mundo estão sendo atacadas por hostes demoníacas, passando por algum tipo de opressão. E Deus nos chama a nós para identificar não só a fome dessas pessoas, mas também em ter fome
para que essas vidas sejam alcançadas. Para que de alguma maneira a nossa própria fome possa tocar esses corações, mudar essas vidas, provocar alguns encontros divinos. Deus às vezes nos chama para orar, jejuar, buscar a Deus por aqueles que estão atados, por aqueles que estão oprimidos. E talvez isso possa estar acontecendo até dentro da tua casa. Talvez nesse momento mesmo um espírito de divisão esteja causando erosão no fundamento do teu casamento. Talvez um espírito de erosão esteja tentando destruir a tua família. Às vezes, irmãos, nós não podemos ser ingênuos. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu me formei como professor de matemática. E eu tinha um professor japonês, nada contra os japoneses, tá? Eu tenho uma ala nipônica lá na minha igreja, né? E o meu professor, ele era tão capaz que ele na hora de se apresentar, ele escrevia o nome dele de trás para frente com as duas mãos no quadro assim, e estava o nome dele. E um dia eu confrontei o professor, ele fez algo lá e eu falei, professor, isso aí está errado. E o professor olhou para mim, não, menino. Falei, não, está errado, professor. E chegou um momento que nós estávamos nesse confronto, que o professor é muito delicado, muito educado. Ele virou para mim e falou assim, menino, você é muito ingênuo. E eu outra vez confrontei ele falou, menino, você é muito ingênuo. Mais uma vez eu falei, ele falou, menino, você é muito ingênuo. Nessa hora eu entendi, ele estava me chamando de burro. Mas essa é a maneira mais delicada. Irmãos, às vezes nós somos muito ingênuos. A gente esquece que o diabo tem um propósito, que ele tem um alvo muito definido. Ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes a gente se envolve na vida cristã e o amor de Deus nos encobre de tal maneira que nós esquecemos que temos um inimigo. Nós esquecemos que esse inimigo quer destruir teu casamento, quer destruir a tua vida, quer destruir tua família, quer destruir a sua santidade, quer destruir a tua pureza, quer destruir a tua fé. Ele veio para matar, roubar e destruir e já. E às vezes nós precisamos orar e jejuar. Orar e jejuar para derrubar fortalezas. Às vezes nós precisamos buscar o Senhor, entender que precisamos corresponder a essa fome. E a fome que Deus está colocando dentro da gente é justamente porque existem alguns espíritos que não vão ser destruídos de outra maneira. Existem algumas lutas que você não vai vencer vindo no estudo bíblico. Fazendo um instituto bíblico, vindo na reunião de domingo, lendo o devocional Pão Diário. Ouvindo um irmão piedoso na internet, decorando todas as mensagens. Tem coisas que Jesus falou, só vai sair com jejum e oração. Eles tinham o melhor pregador, o melhor discipulador, o melhor pastor do lado deles. Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele falou, olha, isso aqui você só vai resolver com jejum e oração. Talvez você está aqui essa noite e você diga, uau, eu não sou tão bom quanto a pastora Eliane. Eu não sei discernir fome espiritual. Eu sou o pastor sênior da comunidade cristã de Curitiba, mas, na verdade, eu vim do Rio de Janeiro em 1991, junto com a minha amada esposa. A gente tinha acabado... Tem alguns de vocês nem sabem o que é 1991, porque você não estava nascido. Entra no YouTube lá e veja o que era. Mas eu vim com a minha esposa, nós éramos recém-casados para fazer um instituto bíblico. E eu estava precisando de um trabalho, porque meu instituto bíblico era pela manhã. Nós tínhamos deixado nossos trabalhos
tinha uma grana para sobreviver 1 ano, mas eu precisava achar um trabalho. Eu até fui numa escola que me deram o trabalho, mas eles queriam que eu fosse professor de física, química, biologia e matemática na escola inteira. Eu falei, meu Deus, se eu fizer isso aqui, não sobra tempo para eu estudar. E aí um dia eu levantei com vontade não. Eu levantei com esse impulso que eu devia separar aquele dia para jejuar. Alguém já aconteceu isso com você? E o que você faz quando isso acontece? Espero que você não faça o que eu fiz. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Não precisa. Daí, o que eu fiz, eu tomei café. Tomei café e tal. Fui estudar, mas aquela coisa estava dentro de mim. Você precisava estar jejuando. Você comeu, mas você devia estar jejuando. Eu voltei para casa, a Eliane tinha feito uma comida deliciosa. E eu caí na besteira de falar para ela. Falei, sabia que hoje de manhã eu senti de Deus que eu tinha que jejuar? Ela falou, então você não vai comer. Guardou tudo. Espírito Santo 2 em ação. E aí, ok, passei aquele dia jejuando, orando, buscando a Deus. À noite eu fui para a igreja. E aí o meu pastor se aproximou de mim e falou, ele mal me conhecia, falou, irmão, eu precisava falar com você. Ele falei, pois não, pastor, o que é? Ele falou, eu queria fazer uma oferta de trabalho para você. Eu falei, eu aceito. Ele falou, não, irmão, você ainda não sabe o que é. Eu falei, eu aceito, pastor. Ele falou, irmão, você não sabe o que é, não sabe quanto vai ganhar. Você não quer conversar primeiro com a sua esposa? Eu falei, não, pastor, eu aceito. Eu aceito o trabalho. Ele falou, você quer ouvir o que é? Eu falei, vamos lá, pastor. Ele falou, é para ser office boy da igreja. Hoje eu chego diante da minha igreja e falo, eu sou um funcionário de carreira. Eu comecei aqui como office boy. Mas eu fui lá, aceitei o trabalho. Eu chegava nos lugares, as pessoas falavam assim, ué, mas não iam mandar o office boy? Eu falava, eu sou office man. Mas, irmãos, o que eu não sabia é que aquele dia Deus tinha colocado uma fome em mim, que estava me conectando a um propósito muito maior. No início não tinha aparência. Talvez se eu não tivesse jejuado, eu tivesse dito, pastor, legal, obrigado, mas, puxa, eu sou um cara formado, vou fazer 24 anos, trabalhar como office boy na igreja. Acho que não, pastor. Mas Deus não estava me dando uma posição de office boy, Deus estava me fazendo o pastor sênior da igreja. Mas tinha aparência dos pequenos começos, mas o que a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Mas nós não podemos identificar isso com a alma humana, porque a mente humana não pode entender essas coisas. Deus estava colocando uma fome, porque o Luiz natural não pode conceber isso. Talvez não seja fácil para você reconhecer quando a fome de Deus bate no seu interior. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo sabe. Ele sabe quando você precisa buscar a Deus, Ele sabe quando você precisa se separar para Deus, quando você precisa jejuar, quando você precisa orar, quando você precisa separar um tempo, se apartar por um tempo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Assim que ele foi batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para orar e jejuar, porque havia uma fome que Deus tinha colocado dentro do seu próprio filho para fazer frente a tudo que ele teria que enfrentar nos próximos 3 anos e meio de ministério. E olha, eu posso te dizer, inúmeras outras vezes o Espírito Santo conduziu Jesus, ou para a montanha, ou para a beira do mar, ou para altas horas da noite, ou pela madrugada. Há uns anos atrás, a minha filha, não sei se eu contei isso aqui, ela entrou numa fase bem ruim. A gente percebeu essa fase. E o Espírito Santo começou a me acordar de madrugada. Então, todos os dias, ou 3 ou 4 horas da madrugada, eu me levantava. Eu acordava.
A gente mora num sobrado, eu descia, ia lá para a sala, eu ia orar por ela. Deus estava colocando aquela fome. E aí nós começamos a perceber, um dia, ela teve uma discussão, ela fez uma coisa que a minha esposa ficou muito brava. Vocês que conhecem a pastora Eliane, ela é muito brava. Não, brincadeira, ela é gente sempre muito boa, mas eu nunca vi ela tão brava na minha vida. E aí eu falei com ela assim, não diga nada. E ela falou assim, então você tem que falar. Porque não pode, isso aqui, tal. Eu falei, calma, eu vou falar. Mas eu vou falar no tempo certo. E aí passou um mês, passou 2 meses, passaram 6 meses. E ela falou, você não vai falar? Eu falei, eu vou falar no tempo certo, quando Deus me mostrar. Eu estava orando, todas as madrugadas, orando pela minha filha, buscando a Deus. E aí um dia a Eliane viajou, eu saí com ela, a gente saiu para caminhar. E eu cheguei e falei, olha, lembra aquela situação? Você foi muito inconsequente. Teve isso, poderia ter acontecido isso. Como você viveria se tivesse acontecido isso? E aí eu lembro que a minha filha virou para mim e falou assim, pai, você pode falar isso várias outras vezes comigo? Porque eu preciso ouvir muitas vezes isso. E aí nesse momento eu sabia que eu tinha chegado ao coração da minha filha. O Espírito Santo sabe quando você está esfriando. O Espírito Santo sabe quando você está se desviando. Você pode até estar tentando esconder de todo mundo. O Espírito Santo sabe quando você está flertando com uma outra mulher ou com outro homem, mesmo que você está fazendo cara de paisagem. O Espírito Santo sabe quando você está debaixo de ataque, de perseguição. O Espírito Santo sabe quando você está perdendo o primeiro amor. E nós sabemos reconhecer essa fome que Ele coloca dentro de nós. Algumas das coisas que talvez provocaram maiores estragos na nossa vida, poderia ter sido evitado se nós tivéssemos percebido a fome que foi colocada dentro de nós. Estou certo nisso, sim ou não? O Espírito Santo também sabe quando você está diante de novos desafios. O Espírito Santo sabe quando você está sendo chamado para subir de nível. Não estou falando só de coisas ruins. O Espírito Santo também sabe quando você vai entrar numa nova estação. E toda nova estação traz com ela novos desafios. Toda nova estação traz com ela novos demônios. Quem aqui já jogou videogame de fases? Deixa eu ver quem jogou videogame de fase. Tem uns que ainda jogam, né? Sempre, quem jogou videogame de fase também é dessa época. Eu joguei telejogo da Philco. Alguém sabe o que é isso? Você é pré-histórico, você não é nem velho. Isso é muito antigo. É vintage. É uma maneira de dizer. O Lucas da PIB teria dito isso, que é vintage, eu não. Eu vou falar que é velho mesmo. Veja. Num videogame, cada vez que você, antes de passar para uma próxima fase, você enfrenta o bichão do jogo. Cada fase tem um monstro que você precisa vencer para ir para a próxima. O Espírito Santo sabe que você está indo para uma próxima fase, que agora estão se apresentando monstros que não se apresentavam antes. Ele sabe disso. E é nessa hora que perceber a fome de Deus é importantíssimo. Deixa eu te dizer algo. Quanto mais você escolhe
ser sensível a essa fome. Quanto mais você escolhe fazer do jejum, da oração, de se separar para Deus, algo que é parte da sua vida, mais sensível você se torna ao Espírito Santo para saber quando é o momento de matar sua fome espiritual. Isso aqui eu chamo do efeito Tostines. Alguém lembra do biscoito Tostines? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quem lembra disso? Deixa eu ver. Meu Deus, você vê que vocês são o pessoal da terceira idade dessa igreja. Se você sabe disso, você é da terceira idade. Mas veja, o fator é assim, o biscoito estava sempre fresquinho porque vendia mais ou vendia mais porque estava sempre fresquinho? E para nós aqui o princípio é o seguinte: você está percebendo a sua fome espiritual porque você está sensível ao Espírito Santo, ou você está sensível ao Espírito Santo porque você corresponde à sua fome espiritual? Está percebendo que essas duas coisas, na verdade, quanto mais você percebe a sua fome espiritual, mais sensível você se torna ao Espírito Santo. Quanto mais sensível você se torna ao Espírito Santo, mais você percebe a sua fome espiritual. Isso se torna um ciclo virtuoso na sua vida. O seu espírito, ele tem fome como o seu estômago tem fome de alimentos. A Bíblia diz que são os alimentos para o estômago para os alimentos, mas o Senhor para o espírito e o espírito para o Senhor. Em Samaria, meus irmãos, os discípulos levaram comida para Jesus. Mas ele disse que tinha uma comida para comer que eles não conheciam, que era fazer a vontade do Pai. Só quando você começa a fazer a vontade do Pai, a sua fome espiritual começa a ser satisfeita. E o problema é que quando a gente não reconhece a fome espiritual, a gente tenta preencher com outras coisas. Com entretenimento, a gente tenta preencher com a carreira, a gente tenta preencher com atividades, a gente tenta preencher uma fome espiritual com um monte de coisas, mas Jesus disse: olha, eu tenho uma fome que não vai ser preenchida com alimento, não vai ser preenchida com entretenimento, não vai ser preenchida com viagens, não vai ser preenchida com realizações humanas. Essa fome só pode ser satisfeita com o cumprimento da vontade de Deus e do propósito pelo qual Ele tem para a minha vida. Fome espiritual só pode ser satisfeita com a vontade de Deus e com o cumprir do chamado de Deus na sua vida. Deixa eu dizer isso para você novamente. Vou falar isso de uma outra maneira. Tem muito crente que quando bate a fome espiritual, abre um pacote de fandangos. É verdade. Eu fui uma vez para um país, eu encontrei um cara muito de Deus. E eu perguntei para ele assim, eu falei com ele: olha, como que é a sua vida devocional? Ele falou: não, eu levanto às 5 horas da manhã, eu oro até mais ou menos umas 6, 7 horas, tomo um café, vou para o meu trabalho, depois eu venho para fazer as coisas do ministério aqui, ali para as 5 horas da tarde. Normalmente a gente está atendendo alguém, fazendo uma célula, aí eu chego 11 horas em casa, como alguma coisa, e aí eu vou orar. Eu oro mais ou menos até meia-noite e tal. Aí eu virei para ele e falei assim: mas você vai orar de novo? Ele falou: oro de novo. Eu falei: mas quantas horas você dorme? Ele falou: normalmente durmo umas 5 horas. Eu falei: mas você não precisa descansar? Ele falou: irmão, a gente não descansa quando dorme. Eu sei que isso daqui vai contra toda a lei da natureza, mas só me ouça com carinho. Ele falou assim: você conhece um monte de gente que
vai para a cama, fica 8 horas na cama e acorda mais cansado do que quando foi dormir? Ele falou assim, porque o descanso não está na cama, o descanso está em Deus. E ele falou, primeiro eu preciso encontrar meu descanso em Deus. Eu não estou advogando aqui contra 8 horas de sono, tá? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu já tive essa experiência. De ir dormir e acordar mais cansado no outro dia. E às vezes eu vou confessar meus pecados, porque talvez ajude você. Então, às vezes eu chego cansado em casa e eu falo, vou assistir uma série, porque eu preciso relaxar. E aí eu depois vou dormir, mas eu vou dormir pensando na série. Olha, isso aqui aconteceu, não sei o que lá, tal. E talvez se eu tivesse gastado uns 15 minutos orando e entregando meu dia a Deus, aquela fome tinha sido satisfeita de uma outra maneira. Os discípulos estavam preocupados em encher o estômago deles. Jesus estava preocupado em encher uma cidade com o pão da vida. E é por isso que ele diz, eu tenho uma fome, e é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe por que Deus coloca essa fome em mim e em você? Porque Deus quer conectar a nossa vida com as coisas que Ele deseja fazer, primeiro em nós, depois para nós e também através de nós. Deus coloca essa fome na nossa vida porque Ele tem um plano para a nossa vida. E nesse plano Ele quer fazer algo primeiro em nós. Mas Ele também quer fazer coisas para nós, porque Ele é um Pai. E Ele também quer fazer coisas através de nós. E é por isso que Deus coloca essa fome. E talvez essa fome é para estabelecer alguns contatos divinos, encontros divinos. Talvez essa fome que Deus coloca dentro de nós é para acelerar propósitos na nossa vida. Alô? Talvez Deus coloque uma fome no nosso coração para acelerar propósitos na nossa vida. Talvez tenha alguma coisa na tua vida que hoje está estancada, está presa, está amarrada. Deus quer liberar para acelerar esse processo na sua vida. O povo de Israel, eles estavam cativos no Egito. E eles permaneceram cativos até quando eles começaram a clamar. E a Bíblia diz que o clamor chegou até os céus. E a resposta de Deus a esse clamor, a essa fome que brotou numa nação inteira, foi separar um menino, Moisés. E Deus então começa a fazer uma obra em Moisés. Agora, Deus estava respondendo à oração de Israel, mas também estava preparando Moisés para cumprir nele o propósito da vida dele. Então Deus guarda Moisés para não ser morto pelo faraó. Deus leva Moisés para o palácio do faraó para que ele fosse treinado em todas as ciências do Egito. E quando Moisés já estava pronto em todas as ciências, achou que era capaz, Deus levou Moisés para o deserto para mostrar para Moisés que ele precisaria depender da graça de Deus para realizar o que ele tinha que realizar. E finalmente Deus então levou Moisés para o Egito e debaixo de sinais, poderes, milagres, libertou todo um povo e levantou uma nação e tirou aquela nação do Egito. Deus estava realizando encontros divinos, propósitos divinos estavam sendo liberados porque um povo começou a orar. Pedro estava orando no terraço e diz que mais ou menos ali para o meio-dia ele teve fome. E a resposta de Deus para a fome de Pedro não foi a Dona Maria gritando lá de baixo, Pedro, desce que o almoço está pronto. A resposta de Deus foi dar a Pedro um êxtase. Porque Deus estava respondendo à oração de um outro homem, Cornélio, que estava em Cesareia, orando diante de Deus. Deus então estava unindo propósitos para poder cumprir algo maravilhoso e realizar um encontro com a presença.
Porque o encontro de Pedro com Cornélio fez que todo o seu oikos, todas as pessoas do relacionamento dele, fossem cheias do Espírito Santo e tivessem a mesma experiência do Pentecostes. Eu não sei se você está entendendo isso. Enquanto esses dois homens de Deus o buscavam, enquanto eles oravam, Deus os conectou a um propósito. Quero declarar isso. Deus quer fazer de você um agente de encontros divinos. Muitos lugares diferentes, pessoas estão clamando a um Deus que parece distante para elas. Mas onde quer que esteja uma pessoa orando, uma pessoa em conexão com Deus, uma conexão vai se estabelecer e vai desencadear também um encontro com a presença. Vocês separaram 5 dias de consagração. Que tal prestar atenção na direção do Espírito Santo? Vocês separaram 5 dias. Que tal corresponder a essa fome? Vocês separaram 5 dias. Quantos de vocês vão ter uma garrafinha de leite vegetal na bolsa quando a xícara de café se apresentar para você? Quantos de vocês vão estar preparados para corresponder a essa fome? Que tal você clamar para que Deus una a sua fome espiritual? Você que sabe como se alimentar, daqueles que agora têm fome espiritual e não sabem como fazê-lo. Que tal permitir que essa fome espiritual cresça para responder perguntas que estão no nosso coração, para nos ajudar a fazer frente aos ataques e desafios que nós temos que enfrentar? Que tal responder a essa fome? A pergunta que eu faço essa noite: Jesus, ele sabia exatamente a fome que ele tinha e para que essa fome foi colocada dentro dele. Ele disse: olha, uma comida eu tenho para comer. E é fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito daquele que me enviou. Eu vou dizer para vocês isso, olha. Esse lado aqui tem muito jovem. A igreja vai envelhecendo. Não, brincadeira. A verdade é que é muito legal que a gente tenha muitos sonhos. É muito legal que a gente pense: puxa, eu vou me casar. Eu quero ter um bom salário. Eu vou viajar. Mas deixa eu dizer isso para vocês. Nada disso vai preencher a fome da sua alma. Nada disso. A única coisa que pode preencher a fome de um homem e de uma mulher é fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito. É por isso que Jesus falou assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. O problema é que às vezes a gente se preocupa com as outras coisas e o vazio permanece. A gente se preocupa com outras coisas, a gente nunca encontra realização. A gente se preocupa com as outras coisas e elas são fandangos, são quejitos, elas não alimentam, elas só enganam. Essa noite eu quero desafiar vocês, porque vocês estão começando muito bem. Vocês escolheram a coisa mais maravilhosa que podia. Vocês escolheram o que Oséias disse: é tempo de buscar o Senhor. Vocês estão começando
o ano de 2024 buscando ao Senhor. E o meu desafio é, que tal se esse ano a gente vive ele percebendo a nossa fome espiritual e correspondendo a ela? Que tal a gente colocar um propósito no nosso coração? Eu quero ter... O salmista dizia isso, que a alma dele ansiava, tinha fome pelo Senhor. E eu quero te animar a você ter também essa percepção de ter fome por Deus. E da mesma maneira como você é tão empenhado em saciar a sua fome, em escolher comidas deliciosas, em até indicar para amigos alguns restaurantes que você acha o máximo, que você possa ter isso e mais na sua vida espiritual. Quem acha legal esse desafio? Quem está desafiado por isso? Fica de pé, eu quero orar com você essa noite. Eu acho maravilhoso, porque todas essas histórias que eu te contei, provavelmente você, enquanto eu preguei, lembrou de outras. É possível que a tua mente tenha percorrido a Bíblia e lembrado de outras histórias. Elas não eram histórias apenas de homens e mulheres que corresponderam a um anseio do coração de Deus. O anseio do coração de Deus, corresponder ao anseio do coração de Deus, deu a elas senso de propósito. E colocou essas pessoas na história da Bíblia, como heróis da fé. Foi a correspondência pela fome de Esther que fez dela Esther. Provavelmente a gente não estaria contando a história dela se ela não tivesse correspondido a essa fome que Deus colocou no coração dela. A história de Neemias a gente só conta, a história de Esdras, a história de Josafá e de outros homens e mulheres de Deus, a gente só conta, porque eles foram capazes de identificar a fome e o propósito que Deus tinha para a vida deles. Eles identificaram a vontade de Deus. Tem que estar em muita sintonia para dizer: a vontade de Deus é levantar esse muro de novo. Tem que estar em muita sintonia para dizer assim: a vontade de Deus é a gente enfrentar esse exército e botar todo mundo para trás e os músicos na frente. Tem que discernir muito o plano de Deus, a vontade de Deus, para cumprir o propósito. Pedro precisou quebrar muito a religião dele para poder ir na casa de um gentio. Ele precisou enfrentar todo tipo de crítica que os seus amigos judeus fariam. E ele, na verdade, Pedro colocou a reputação dele em jogo, indo na casa de Cornélio. Precisa estar em muita sintonia com Deus, para não ficar pensando o que vão pensar de mim. E dizer: eu tenho uma fome, e a fome é fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Lembra daquela música? Hoje eu estou nostálgico demais. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Alguém lembra dessa música? Hoje eu só estou falando, você devia ter marcado uma reunião da terceira idade, eu tinha me dado bem melhor. Vocês estão conseguindo me entender? Feche os seus olhos onde você está. Uau, essa é uma noite para a gente consagrar a nossa vida. Às vezes nós estamos nos perdendo com as distrações da nossa alma, dos nossos olhos, dos nossos pensamentos. Não estamos sendo nem um pouquinho parecidos com Jesus. Estamos mais parecidos com os discípulos, preocupados a respeito da comida, das coisas naturais. E Jesus está dizendo: eu tenho uma fome,
E eu tenho uma comida para comer, essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o seu propósito. Qual é o propósito que Deus tem para você? O que é que Deus está falando para você? Porque se você ainda não tem esse propósito, o Espírito Santo sim tem. Ele quer te levar, como levou Jesus ao deserto. Ele quer levar você a um encontro. Ele quer te levar a um êxtase, como Ele fez com Pedro. Ele quer despertar e botar um fardo no teu coração, como Ele fez com Neemias. Ele quer desafiar você, talvez através de uma pessoa que é um líder, um discipulador, para te desafiar, como Esther foi desafiada por Mordecai. A única coisa que eu posso dizer para você é que se essa fome não crescer dentro de você, vai ser difícil perceber o propósito de Deus. Mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Quanto mais você se envolve com o Espírito Santo, mais fome você tem do propósito, da vontade de Deus. Quanto mais fome você tem da vontade, do propósito de Deus, mais você se envolve com o Espírito Santo. Isso vai crescendo dentro de você, vai crescendo dentro da tua vida. Nessa noite onde você está, lembra que essa é uma semana de consagração, e começa a tua consagração onde você está. Não espera uma oração do pastor, não espera algo que alguém vai te dizer. Começa você mesmo onde você está. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero saber o teu propósito. Eu não quero viver, Pai, pelas outras coisas. As outras coisas virão sim, mas elas serão acrescentadas, elas não serão o centro, elas não serão o mais importante, elas não serão aquilo que é imprescindível, elas só vão ser aquilo que foi colocado a mais. Elas só vão ser o bônus. Faça a tua oração onde você está. Faça a tua oração de consagração essa noite. Faça a tua oração de consagração. Quem sabe você pode orar como Jesus orou, ou como Ele declarou. Essa é a minha fome, essa é a minha comida, fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a minha comida, fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a minha comida, fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito dele na minha vida.
Irmãos, essa noite, quando nós começamos essa reunião, Deus nos falou que está sendo aberta sobre essa casa uma estação de entrega. Que Deus está nos chamando vocês a isso. Eu creio que normalmente quando Deus faz isso, nos chama a uma estação de entrega, ou pelo menos quando isso acontece comigo, é porque Deus tem algo maior para nos entregar. Então, à medida que nós vamos entregando, nós vamos entrando nas promessas que Deus tem para a gente. Israel precisou deixar o Egito para conseguir chegar na terra prometida. E na verdade que o deserto foi uma estação de entrega, porque eles estavam com saudade dos pepinos, das cebolas, do alho. E Deus diz: eu fiz vocês andarem por um deserto de serpentes abrasadoras, para te provar, humilhar, saber o que estava em seu coração e finalmente fazer bem. Uma estação de entrega nem sempre é bom, porque revela o que está no nosso coração. E nem sempre é bom a gente ver o que está no nosso coração. Às vezes o que está no nosso coração não é bonito. Às vezes o que está no nosso coração não é legal. Mas Deus só revela porque Ele tem algo melhor para nós, e Ele sabe que aquilo seria um impedimento para possuir o que Ele tem para nós. Não é bom quando Deus permite que a gente se veja a si mesmo. Outro dia eu estava lutando com muita inveja. E eu comecei a ter inveja de um irmão, ao ponto que eu não estava podendo ver nada do Instagram dele. E eu estava: Deus, por que isso? Por que isso? Por que isso no meu coração? Por que isso? Irmãos, eu não estava gostando daquilo. Eu preferia que aquilo tivesse oculto, mas na verdade Deus deixa mostrar para que a gente possa entregar. Porque quando a gente entrega, Ele nos dá a possibilidade de alcançar coisas maiores. É porque aquilo é para nós, muitas vezes, um empecilho de coisas maiores na nossa vida. Então Deus começa a gerar dentro do nosso coração essa necessidade: puxa, eu preciso buscar Deus para vencer isso, porque eu não sei como vencer. Eu sei que não é legal, eu sei que não é bom, mas eu não sei como vencer. Eu estou dizendo isso para você porque essa é só uma maneira de você reconhecer uma fome. Uma das maneiras é quando Deus começa a mostrar no nosso coração algo que precisa ser entregue. Eu estou te falando desse detalhe, mas poderia ser uma ambição no teu coração, poderia ser um pecado que você está enfrentando, uma luta que está vindo sobre você, coisas que eu te disse hoje, desafios, como de Neemias, ataques como sofreu Esther e Josafá, situações como essas que podem vir sobre a nossa vida, ou mesmo você reconhece que há uma luta demoníaca, como Jesus disse: olha, esse não sai senão por jejum e oração. É Deus te chamando para uma consagração maior. Ou talvez você está percebendo que um novo nível está diante de você, uma nova estação. Deus está te chamando para mais, Deus te chamando para você crescer, para você avançar. E o Senhor está falando, como disse, como o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para preparar Ele para a nova estação que Ele estava entrando. Talvez Deus também queira levar você a esse lugar. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas uma coisa eu sei: Deus está chamando essa casa para um tempo de consagração.
para um tempo de entrega. E se você reconhece isso essa noite, se Deus está te apontando algo essa noite, eu quero que você coloque isso hoje diante do Senhor. Talvez você vai querer sair do teu lugar, vai querer vir até aqui à frente, talvez você vai querer ajoelhar onde você está, ou você vai querer permanecer. Não importa como você queira expressar isso essa noite. O que eu queria te pedir, não deixe de expressá-lo diante do Senhor. Não deixa de expressar isso de alguma maneira, de dizer: Senhor, nós queremos nos consagrar, nos separar para o Teu propósito. Nós queremos ser como o Teu Filho Jesus, cumprir a Tua vontade e fazer cumprir o Teu propósito na nossa vida. Eu não sei como é, o que Deus está falando com você, como Deus está se movendo na tua vida essa noite, mas eu acho que nós não deveríamos sair daqui sem de alguma maneira expressar isso diante do Senhor, sem fazer algum movimento que expresse isso. Você não deveria simplesmente ouvir, você deveria fazer algo nessa noite que expresse e que expressa teu coração, revela o teu coração, revela o teu desejo. Vamos adorar o Senhor novamente. Você vai poder fazer isso, seja no seu lugar, seja vindo aqui. Se o meu respirar, se o meu respirar. Alguns compromissos estão sendo feitos aqui hoje à noite. Não tenha medo de fazer compromissos. Não tenha medo de fazer compromissos. Aqui está aquele que te ajuda. O Espírito Santo está a teu favor, está ao teu lado. Não tenha medo de fazer compromissos com Deus. Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmão, eu quero que você saiba que Deus honra a sua fome. Deus honra a sua fome. E o que Deus coloca no meu coração é que ainda você está saciando a sua fome, ainda de uma maneira bem rasa. Mas essa fome, ela vai crescer para nutrientes mais fortes. Deus quer fazer crescer a sua capacidade de se alimentar com coisas consistentes, na mesma proporção que a sua fome cresce. Deus quer fazer isso na sua vida, aumentar a consistência na sua vida, aumentar os nutrientes da comida que você come. Esses vão ser dias que você não vai se alimentar apenas de louvor, você não vai se alimentar apenas de comunhão. Deus quer fazer você se alimentar da palavra, porque Ele diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Deus quer aumentar os nutrientes na tua vida. E Ele quer fazer isso porque Ele honra a sua fome. Há uma fome dentro de você. Há uma fome dentro de você. E Deus diz que Ele honra a sua fome. Mas eu creio que você está entendendo. Deus quer saciar essa fome com palavra. A palavra precisa crescer dentro de você. A palavra precisa ser seu fundamento. A palavra precisa sustentar você. A palavra precisa manter você. Não se contente apenas com a superfície. Mergulha nas profundezas. Não se contente apenas com a água no joelho, no artelho, mas deixe que ela cubra todo o teu corpo. Encha a tua vida da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Senhor, eu oro hoje pela vida do meu irmão. Senhor, eu te louvo porque ele é uma árvore plantada na casa de Deus. E Deus, eu oro que nesses dias suas raízes possam encontrar o rio de águas vivas, que as suas raízes possam encontrar águas correntes. Eu oro, Senhor, que suas raízes possam se desviar dos rochedos, das pedras, e se aprofundar ainda mais a lugares mais profundos, até encontrar, Senhor, o rio da sua presença. Deus quer trazer uma estação sobre a tua vida, onde a tua folha não vai murchar, onde elas não vão secar. Deus quer trazer uma estação na tua vida, onde suas folhas vão ser sempre verdes e os seus frutos serão dados na estação correta. Deus quer tirar toda a aridez da tua vida. Deus quer tirar toda a aridez da tua vida, para trazer uma nova estação, uma estação de frutificação maior, uma estação frutífera sobre a sua vida. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem realizar a tua obra, vem colocar fome e sede, vem colocar uma maior fome e uma maior sede, Pai, maior fome e maior sede. Aleluia, 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 aleluia. Essa noite Deus te deu ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo estava falando à sua igreja. Seu coração entendeu e discerniu. Essa noite algumas coisas inclusive foram desvendadas diante de você, e você disse: eu entendi por que isso. Coisas que já aconteceram na tua vida, coisas que você já viu acontecer na tua vida, essa noite ganharam nome e sobrenome. Você entendeu, isso é aquilo, era isso que Deus estava fazendo, era dessa maneira que Deus estava se movendo. Já estava acontecendo na tua vida, já estava acontecendo, você apenas descobriu o que era. É como se Deus tivesse dado nome às experiências que você já está passando. E o Senhor diz: isso é só o começo, isso é só o começo. Eu ainda vou aprofundar mais a minha obra, eu ainda vou aumentar mais a minha fome, mas mais que isso, o Senhor vai te dar mais experiências que comprovam
que Deus está fazendo algo novo na tua vida, experiências que comprovam que Deus está te levando para um novo nível, que Deus está te chamando para uma nova estação, para um lugar mais alto. E você vai dizer, como essa canção que nós temos cantado: esse é meu pão, esse é meu respirar, essa é a minha razão, esse é o meu propósito, essa é a vontade de Deus, esse é o coração do Pai. E você vai se alegrar nisso, vai se alegrar em cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus. Você vai se alegrar nas dificuldades, você vai se alegrar e vai se regozijar nas lutas e nas tribulações. Você vai se gloriar nisso também. Porque você vai entender que tudo isso faz parte de um plano maior. Deus vai abrir a tua visão para que você possa ver o plano maior de Deus. O plano maior de Deus para a tua vida. Oh Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu queria convidar vocês que estão ajoelhados para ficarem de pé, se puderem. Se não puder, continua aí. Eu sinto um convite do Senhor nessa noite, um convite estranho. Eu vi vocês fazendo uma trilha de joelhos. E à medida que vocês caminhavam nessa trilha, vocês na verdade estavam crescendo de pé. E isso fala muito de uma postura de coração diante do Senhor. Quando a gente entende que, independente se a gente está em pé ou sentado, mas dentro a gente está prostrado, Ele pode confiar em nos colocar de pé, porque em nenhum momento a gente vai entender que é sobre nós, é sobre Ele. Então, quando a gente fala de uma trilha, a trilha tem momentos mais fáceis, mais difíceis, algumas inclinações para cima, para baixo. Eu não sei por que trilha o Senhor vai te levar, mas o final é sempre maravilhoso. Quem já fez uma trilha para chegar em algum lugar, para ver o sol nascer, para ver uma cachoeira, valeu a pena a caminhada, sim ou não? Isso no Senhor tem uma recompensa muito grande. Eu sinto um convite do Senhor para vocês também, a fazerem essa trilha no Espírito, em quebrantamento diante dEle. E eu queria chamar os pastores aqui, eu tenho uma palavra para vocês. Eu vi vocês com um manto dourado muito parecido. Eu via vocês de costas, e esse manto era um manto muito dourado, era como se ele fosse, é difícil explicar, né, as coisas, mas é como se ele tivesse uma carga muito grande de purpurina, essa ideia, e saía muita luz dele, e quando o inimigo viu vocês, ele temeu. Só que ele não pode tocar no manto, ele não pode retirar o manto, ele não pode fazer nada, porque tem uma graça que acompanha vocês. E Deus, eu sinto o Senhor me dizendo isso nessa noite: o que eu tenho feito na vida deles respalda o manto. Então essa luz, ela incomoda o inimigo. O que vocês carregam incomoda o inimigo. E como ele não pode tocar, ele toca nas pessoas que estão mais próximas, e ele diz: está vendo o manto? Você não acha que aquele manto
era para você? Você não acha que você também merece um manto daquele? Então, quando as pessoas, falando em termos de hierarquia, começam a olhar com um olhar errado, a gente olha para o Senhor e fala assim: eu tenho entendido tanto isso nessa estação da minha vida, porque tem muitas coisas que eu nunca pedi ao Senhor, e Ele me colocou em lugares que, se eu pudesse escolher, eu não estaria lá. Eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar invisível no lugar e sair invisível. Eu não gosto de microfone, eu não gosto de plataforma, eu não gosto de estar aqui na frente, eu gosto de estar aí. Mas o Senhor colocou. Então, quando alguém se levanta contra um dom que eu tenho, por exemplo, eu sempre falo para ele: eles não sabem o que eles estão fazendo. Cuida deles, tem misericórdia deles, não deixa o inimigo cobrar isso deles, porque ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele que desonra, ai daquele que fala mal. Por isso, quando Jesus está na cruz, Jesus fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele fala a mesma coisa: Pai, perdoa. E eu sinto que nessa noite o Senhor vem esclarecer essa posição de autoridade, esse manto sobre vocês. Mas também eu sinto o Senhor os capacitando para lidar com isso com uma graça especial. Eu sinto que com isso vem a graça, sabe? Porque a luz que o manto reflete, ela fala por si só. Entende? O que eu carrego, Deus me deu. Ninguém pode tirar de mim. Entende? Mas eu posso dizer: Jesus, me ajuda a lidar com essa situação, com aquela situação. Pai, nessa noite eu oro pelos meus irmãos. E eu te peço sobre eles também essa jornada, essa trilha de joelhos. Eu te peço para que o Senhor os conserve nesse lugar de humildade, de servir a sua casa, servir o seu povo, e que nunca eles percebam o manto e se esqueçam da posição que deu o manto. Senhor, eu oro por graça, por sabedoria. Eu tomo autoridade no nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito maligno que se levantou nessa estação por causa desse lugar que o Senhor tem colocado os seus filhos, que caiam por terra, que batam em retirada, no nome de Jesus. E que aquela obra que o Senhor está fazendo nesses dias, nessa igreja, nessa estação, cresça, Senhor, porque é tudo sobre o Senhor, nada sobre nós. Tudo sobre o Senhor, nada sobre nós. Nós abençoamos essa igreja, a liderança, Senhor, cada ministério, cada louvor e tudo que o Senhor está fazendo aqui. E eu te peço, Jesus, que acima de tudo o seu nome seja glorificado e que o Senhor cumpra o propósito na vida de cada irmão nessa estação. Levanta uma igreja que está disposta a começar uma trilha de joelhos, para que o Senhor possa levantá-los, Senhor, e colocá-los num lugar alto em pouco tempo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu vi que esse manto que foi dito, ele está sobre todos vocês, que aquilo que Deus coloca sobre os nossos pastores, Ele coloca sobre a nossa vida também. Nós podemos nos esconder debaixo disso. A Bíblia fala que o óleo que descia da cabeça de Arão, passava por sua barba, chegava até a orla das suas vestes. E eu creio que Deus quer fazer isso, colocar como vocês debaixo desse manto de graça, de autoridade, de bênção, esse manto de luz. E é como se a gente estivesse se escondendo debaixo de uma bandeira. É como diz a palavra, que a sua bandeira sobre nós é o amor. Quantos de vocês já viram uma torcida que às vezes
cobre a torcida inteira com aquela bandeira. Eu creio que Deus quer cobrir todos vocês, toda essa casa, toda essa igreja, com aquilo que Ele está fazendo através dos seus pastores. Ele não faz na vida dos seus pastores para exaltar os pastores. Deus faz na vida dos pastores para derramar sobre toda a igreja. E você pode receber isso hoje também. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Se veja debaixo desse manto de graça, esse manto de vida, esse manto de luz. Se veja debaixo desse lugar, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Não se pode esconder uma igreja edificada sobre a rocha. Não se pode esconder, não se acende uma lâmpada para colocar ela debaixo da cama, mas se coloca no velador para que ela ilumine a todos. Assim também brilha a vossa luz na cidade de São Bento do Sul. Brilha a sua luz ao redor, nas cidades, nas regiões aqui, e que os homens vejam as vossas boas obras e não glorifiquem aos homens, mas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glorifique ao Pai que está nos céus. Põe a mão sobre o teu coração e repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, a minha vida é para te servir. A minha vida é para fazer a sua vontade e cumprir o teu propósito. Que eu possa fazer brilhar a tua luz nessa cidade, e que os homens, pare para pensar na padaria, na loja, na rua, seus parentes, seus amigos, vejam as suas boas obras. Veja você cumprindo o propósito de Deus. Veja você fazendo a vontade de Deus. E glorifiquem o Pai que está nos céus. Se você crê e concorda, dê um aplauso ao Senhor. Adore aquele que vive. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Eu nada sou sem ti. Aleluia. Vamos encerrar, amados. Aí onde você está, olhe para cá. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse mover, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, e pedimos, leva-nos em segurança, abençoa-nos, Senhor, na nossa entrada e saída. Senhor, não nos deixa nos entretermos com distrações, Senhor. Estamos em meio a um momento onde o Senhor está falando conosco. Temos mais um dia diante de nós. Queremos dedicar esse dia a Ti, Senhor, junto com tudo que foi falado aqui e tudo que foi proposto neste altar, nesta noite, Senhor. Muitas pessoas se colocaram, Deus, diante de Ti e se comprometeram contigo, fizeram votos contigo, para que neste ano pudessem estar mais próximos de Ti por meio de jejum, tempo de oração. Horas específicas, dias específicos foram falados com a boca aqui. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a honrarmos estes votos, que os nossos sims sejam sim, Deus, e que a Tua presença cresça em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Até amanhã, que Deus te abençoe.